coloque sobre os seus pés. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 ao 7. O tema da mensagem é pisando nas alturas. Diz assim: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho, aqui rancho, melhor traduzido, grupo, de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E você pode se assentar, desde que não impeça de você dar glória a Jesus. A história do rei Saul nos mostra que Deus tem uma grande obra na vida de cada um de nós, e que Deus, por sua vez, usa as situações adversas, contrárias, em muitas ocasiões, para nos levar ao seu propósito. Você sabe que o pai de Saul perdeu as suas jumentas, e ele mandou um funcionário e o seu próprio filho, no caso Saul, que era filho de Quis, e enviou ele para ir buscar essa jumenta perdida. E no que ele está indo, a Bíblia diz que se passaram alguns dias, e Saul diz para o funcionário do pai dele: é hora da gente voltar, porque agora o meu pai não só está preocupado com as jumentas que se perderam, mas está preocupado conosco também. Aí o funcionário do pai dele disse assim: olha, aqui nessa região tem um profeta, o profeta Samuel. Deus honra ele, tudo que ele fala, Deus cumpre. Vamos ver se ele tem uma palavra de Deus para nós em relação a isso. E no que eles estão indo, a Bíblia diz que um dia antes, Deus já tinha revelado a vida de Saul para o profeta Samuel, mostrando que ele seria ungido a rei de Israel. Então perceba que aquela situação de perda, de dificuldade na família, levou Saul para o propósito que Deus tinha para ele. Então esse muitas vezes é o contexto da nossa vida. Quantas vezes algo se perdeu, um problema aconteceu, mas aí Deus está usando essa situação para te levar para o grande propósito que Ele tem em sua vida. Então isso nós aprendemos na história de Saul, porque ele foi atrás das jumentas e ganhou o reino, porque Deus ungiu ele para reinar. E nós aprendemos que o Senhor nos capacita para cumprirmos o seu chamado, desde que permaneçamos na fé e na obediência da sua palavra. Agora veja que o profeta Samuel falou que Deus daria para ele 3 sinais concernente à unção sobre a vida dele. E eu não vou falar dos 2 primeiros, só vou falar do último sinal, 3º sinal, que Deus deu para ele, confirmando o seu reino, o reino em sua mão, confirmando essa unção maravilhosa sobre a sua vida. O versículo 5 começa dizendo assim: então virás ao outeiro de Deus. Aqui outeiro de Deus é pequeno monte, tá? Uma parte alta. Então há um chamado de Deus para que nós vamos a se apresentar ao Senhor e buscarmos a sua presença. Em Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ainda em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então Deus pode ser achado e Deus está próximo de nós. E ainda a Bíblia diz em Amós 5:4: buscai-me
e vivei. Só Deus tem vida para nos dar. Agora perceba que essa palavra virás aqui, ou seja, é nós que temos que ir de encontro ao Senhor. E essa palavra significa ir para dentro, entrar, vir com, no sentido de um propósito, trazer. Então eu entendo uma coisa muito importante. No Salmo de número 100, o verso 2, o verso 4, vai dizer assim, ó: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. E no versículo 4 diz: entrai pelas portas do Senhor com louvor, ou com louvores. Então eu aprendo uma coisa muito importante. Eu entro no templo com este propósito. Qual é o propósito de eu entrar no templo? É de tributar ao Senhor Deus a glória devida ao seu nome. E eu tenho que trazer ao Senhor, esse é o propósito. Eu venho para o culto trazendo louvor de uma vida transformada e agradecer ao Senhor, porque muitos são os benefícios que Ele tem me feito. Quantos benefícios o Senhor tem feito a nós, quantos livramentos Deus tem nos dado, quanto socorro Deus tem enviado, quanta provisão Deus tem manifestado, quanto cuidado Deus tem tido para conosco. Então a grande finalidade de eu vir para o culto, presta atenção, nunca é em receber. Eu não posso vir para o culto com essa finalidade. O que é finalidade? Finalidade é o final da obra. Então a finalidade de um culto não é vir para receber, é vir para dar. Então, porque o receber de Deus é consequência. Então quando eu sirvo a Deus com alegria, Deus é tão bom que Ele fala: eu te dou. Então a finalidade do culto não é vir aqui para receber, é vir aqui para entregar, é vir aqui para dar. Dar o quê? Dar honra, dar glória, dar louvor, dar ações de graça, entende? Então o nosso culto é oferecer ao Senhor. E agora é interessante que eu citei o salmo aí que fala entrai pelas portas. A palavra portas ali significa porta de entrada. E a raiz dessa palavra significa calcular, medir. E o que tem a ver porta com cálculo e com medida? Sabe por quê? Porque era costume da época que os reis abriam as portas da cidade para receberem os tributos dos povos, entende? Eles abriam as portas e o povo vinha trazer o tributo. É por isso que Deus abriu essas portas aqui do templo, para a gente trazer tributo a Ele. E o nosso tributo que nós trazemos a Ele é de louvor, adoração e assim por diante. É por isso que não existe culto sem tributo de louvor e sem ofertas ao Senhor, porque quando Jesus nasceu, a primeira coisa que fizeram, abriram seus tesouros, ofertaram, ofereceram. Agora presta atenção, e também naquela época, tanto no tabernáculo como no templo, como que era a forma de culto do Antigo Testamento? Era a forma de entregar as ofertas, no caso, os animais, e também tinha outro tipo de ofertas, oblações e assim por diante. Mas o que você precisa entender é que quando o adorador, ele ia cultuar a Deus. E por que aquele animal falava do culto? Porque sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então ele alcançava o perdão de Deus através daquele animal que ele ofertava ao Senhor. Hoje nós não oferecemos mais animal porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Agora presta atenção, só que aquele animal, antes de ser recebido para ser imolado, para ser sacrificado, tinha que ser inspecionado pelo sacerdote. Aí o sacerdote olhava ele para ver se ele estava em perfeita condição. Por quê? Porque Deus não recebia animal defeituoso, Deus não recebia animal cego, Deus não aceitava animal coxo, Deus não aceitava um animal capengando, estava mal de saúde. E aí você lê em Malaquias capítulo 1, versículo 8 e 10, Deus vai dizer a respeito disso, que o povo estava levando, tinha animal bom, só que eles levavam animal cego, animal doente, que estava à beira da morte. Deus falou: isso aí eu não recebo. Então o que isso representa para nós hoje? Deus não recebe um culto, aleluia, cego, Deus não recebe um culto coxo, Deus não recebe uma adoração torta. Então quando nós entramos aqui, Deus está com seus olhos avaliando o nosso coração, avaliando a nossa mente. Deus está avaliando o nosso culto. O nosso culto é medido, o nosso culto é calculado, entende? Para que o nosso culto possa ser aceito e recebido pelo Senhor, tem que passar por esse exame. Todas as vezes que você entra por essas portas, o nosso culto é medido pelo nosso Deus. E por isso que
Deus ordenou nas convocações para as festas em Israel. Você sabia que naquela época culto não era um convite, culto era uma convocação. E aí você lê em Êxodo 20, capítulo 20, abre só um pouquinho o som para mim. Êxodo capítulo 20, versículo 17, e tanto Deuteronômio 16 e 17, a Bíblia vai dizer assim, ó: e todo o homem aparecerá diante do Senhor. E depois vai dizer: e ninguém aparecerá diante do Senhor de mão vazia. Veja, então primeiro, todo homem tem que aparecer. Segundo, não pode aparecer de mão vazia. Então todos têm que aparecer e ninguém pode aparecer de mão vazia. E por que ele fala isso? Sabe por quê? Porque a pessoa que não aparecia para a convocação do culto, por quê? Por que ele não aparecia nessas convocações? Porque isso, naquela época, quando alguém que estava em vigor, em saúde, não queria se apresentar, não queria aparecer, não queria ir àquelas convocações, significa que ele estava fugindo da guerra, então ele estava se rebelando para não participar da guerra. E outra, quando ele não vinha com as mãos cheias, quando ele não aparecia e não levava a sua oferenda ao Senhor, sabe o que isso significa? Significa que quando um vassalo não se apresentava diante do rei para lhe entregar o tributo, ele tramava uma rebelião contra o Senhor. Perceba, quando você vê que você já não tem mais prazer de vir para o culto, o teu coração está tramando contra Deus. A pessoa não quer mais aparecer, já fugiu da guerra, não quer mais orar, não quer mais consagrar, está fora de batalha. Isso é uma rebeldia. E agora veja que também há um espírito de rebelião contra Deus, porque a pessoa perde o desejo do culto, ela não quer mais comparecer. Por quê? Porque ela já não tem mais tributo de louvor. Ela não tem mais tributo de testemunho de vida. E aí ela fica: como que eu vou aparecer de mão vazia? Não quer aparecer, aleluia. Mas Deus está aqui para encher as suas mãos. E como que Deus vai encher a minha mão? Tratando do teu coração, sarando o teu coração. Deus não quer te ver do lado de fora, Deus quer te ver do lado de dentro da sua comunhão. Que coisa linda, não? Agora veja só isso comigo, deixa Deus tratar teu coração aí. Deus não quer te ver fora, não. Você é um soldado alistado para a batalha. Seja leal ao teu general, ao teu capitão, aleluia. Esteja sempre com as tuas mãos cheias de gratidão, honra e louvor a Deus. Porque aqui, por que a mão? Por isso que a Bíblia diz: purificai as suas mãos. Porque do jeito que está no meu coração vai refletir nas minhas obras. Se meu coração estiver perverso, as minhas obras vão ser perversas. Mas se o meu coração estiver sarado, as minhas atitudes, as minhas obras serão boas. Entende? Agora veja só. Então virás outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. O que é guarnição? Guarnição é posto militar. E aqui os filisteus eram inimigo do povo de Deus. Agora entende por que Paulo fala que a nossa luta é nas regiões celestiais? Aqui a guarnição dos filisteus. A nossa luta não está no âmbito terreno, físico. A nossa luta está no âmbito espiritual. E a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e príncipe das trevas. É por isso que, presta atenção, o inimigo, ele está posto militar. O inimigo está armado e bem postado. O inferno, assim por dizer, ele é organizado. Por incrível que pareça, ele é muito bem organizado. E agora é por isso que Davi, quando estava guerreando contra os filisteus, em 2 Samuel 5, do 19 ao 21, ele estava numa batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam bem compactos, bem organizados nas suas fileiras. E aí Davi ora ao Senhor e fala: Senhor, tu me dará vitória contra os filisteus? E Deus falou para ele: sobe que lhe darei vitória. E aí o texto diz que quando ele foi lutar contra os filisteus, Deus rompeu as fileiras dos filisteus. O que é romper as fileiras dos filisteus? Deus desestabilizou toda a organização do inimigo. Aonde havia um posto militar, aonde havia um grupo organizado, Deus veio e manifestou o seu poder, derrubando cada um deles. É por isso que diz, aleluia, todo aquele que intentar contra ti será envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus é que opera e deixa o inimigo confundido. Diante da glória de Deus, o inimigo fica confuso, sem saber o que fazer. E eu estou profetizando, receba quem crê em profecia.
Deus está desbaratando todos esses espíritos imundos. Deus está desfazendo toda a obra de Satanás. O Senhor vai romper com a fileira do adversário em nome de Jesus. Glória a Deus. Veja, lá em Atos capítulo 12, nós vemos por figura, o Pedro estava preso. Atos 12, do 5 ao 7. Pedro estava preso e a igreja fazia continuação por ele. E a Bíblia diz que Herodes mandou 4 quartenos guardar Pedro. 4 quartenos, um na frente, um do lado, outro do outro e outro atrás. Como querendo dizer, você não tem saída. E ele estava amarrado, ainda preso. Só que quando a igreja orou, o inimigo falou, você não tem saída. Só que o socorro veio de cima. Porque Deus mandou um anjo resplandecer na luz daquela cadeia. Tem pessoa que entrou aqui e falou, Senhor, eu não estou vendo saída, mas o socorro está vindo do céu, o socorro está vindo do alto para a sua vida. Deus vai resplandecer a luz. Sabe o que vai acontecer? Essa cadeia vai ser quebrada, essa treva vai ser dissipada, e o inimigo vai te procurar, mas não vai te achar, porque você está liberto, para a glória de Deus. Alabácia, derebachei. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Pedro saiu daquela prisão. Olha só, havia um Herodes que mandou 4 quarteiros. Isso é o tipo do diabo, Satanás, que comanda os principados, potestades, os espirituais da maldade e os príncipes das trevas. Então ele vai comandando, ele é o cabeça mandante. Mas Deus vai lá e através da sua luz divina, da luz da sua glória, confunde o inimigo. E aí o inimigo foi lá procurar, cadê Pedro? Presta atenção nisso aqui, foi procurar Pedro para matar Pedro. Aí quando chegou lá, cadê o Pedro? Estava procurando Pedro para fazer mal, mas não achou Pedro. Alguém pegou a revelação aqui, vou falar de novo. Estava procurando Pedro para fazer maldade, mas Deus não deixou encontrar Pedro. Ou seja, quando o inimigo te procurar, não vai te achar, você está escondido. Opa, alguém pegou a revelação, vou falar de novo. Ainda que o adversário tente te encontrar, jamais te achará. Tu está escondido no sangue vertido no Calvário. Derasse, quer, berai. Agora o texto vai dizer, dobre a sua atenção, o texto sagrado vai dizer que quando o Senhor rompeu as fileiras dos filisteus, o Davi vai chamou aquele lugar Baal Perazim. O que é Baal Perazim? Baal Perazim significa Baal está quebrado. Irmão, sabe por que Baal está quebrado? Porque Deus quebrou o inimigo, e também porque aqueles inimigos estavam com imagens de esculturas, imagens de idolatria, e você sabe, a imagem de escultura nada é, só que por detrás de uma imagem de escultura há uma operação diabólica, maligna. Diz a Bíblia que por detrás das estátuas estão os demônios. Agora perceba, o Davi pegou aquelas estátuas e em Crônicas vai dizer que ele quebrou, queimou. Aqui em Crônicas, em 2 Samuel, no texto que eu citei, diz que ele quebrou. Lá diz que ele queimou, enfim, ele quebrou e queimou, fez os dois logo de uma vez. E preste atenção no que ele fez. Ele quebrou, quando Deus rompeu a fileira do inimigo, desbaratou os adversários, ele pegou e quebrou todos os ídolos do lar. Aqui vai uma revelação muito forte que Deus me deu, eu tenho que passar para você. É tempo de quebrar os ídolos do lar. Tem gente que está guardando o ídolo dentro do lar ainda e não sabe. Só que você não entende que isso é um ponto de contato que o inimigo tem para perturbar a tua casa, para perturbar a tua vida e tua família. Pastor, me fala aí desse negócio melhor. Claro que eu vou falar. Por exemplo, existem pessoas que têm ídolos dentro do lar. Sabe o quê? Hoje não se usa mais, né? Eu digo CD. Mas você tem a sua playlist, você consulta no YouTube música mundana. Isso é um ídolo do lar. Isso é um ponto de contato. Quando você põe aquela porcaria daquela música mundana dentro da sua casa, você está tendo, o inimigo está dizendo, aqui eu tenho um ponto de contato e aqui eu posso me manifestar. Existem pessoas que até hoje guardam garrafa de cachaça dentro da tua casa. Isso é o ponto de contato que o inimigo está infernizando tua vida. Arranca hoje daquela geladeira aquela cerveja que você deixa guardado lá. Pega aquela garrafa de vinho e quebra hoje de uma vez. Pastor, mas eu ganhei, é muito caro aquela garrafa de uísque. Mais vale uma garrafa de uísque quebrada do que a tua salvação, do que ser condenado para o inferno. Abandone esse ídolo hoje em nome de Jesus. Quebra hoje esse mal em nome de Jesus. Aleluia. Tem que quebrar. Você sabe o ídolo
Aqui tem pessoas que estão guardando o ídolo. Alguns, às vezes, ainda tem gente que guarda imagem de... Isso, vai saber por que guarda essa porcaria ainda? Você tem que desfazer isso da tua casa. Arranca esses ídolos de lá. Tem gente que ainda continua... Tem revistinha pornográfica. Dá umas consultadas na internet, fazendo coisa errada. Ei, joga esse ídolo hoje para lá, pisa nesse ídolo, quebra esse, põe para queimar no fogo da palavra e da santidade de Deus, porque o inimigo não terá mais ponto de contato dentro da tua. Deus está libertando aqui, hein? É noite de quebrar os ídolos. Eu senti que abriu uma porta aqui. Levante as duas mãos aqui. Eu quero 30 segundos da igreja dando glória. Mão levantada é sinal de poder e autoridade. Enquanto a igreja está de mão levantada e dando glória, eu vejo Deus quebrando o laço espiritual. Olha a obra do inimigo sendo desfeita. Olha a pessoa sendo liberta. Olha a outra sendo transformada. Hoje o Baal vai ser quebrado, queimado pela glória de Jeová. Basuri Mikandaraia. Eita Deus. Glória a Deus. Agora veja, o texto diz assim, ó, entrando, ali na cidade encontrarás um rancho, ou melhor, grupo de profetas que descem do alto. Ó, então, vai encontrar um grupo de profetas que descem do alto. Essa palavra aqui, grupo, presta atenção, rancho, ou grupo como queira, é revel, que significa uma corda torcida. Por quê? Se você pegar qualquer corda, aí você vai ver que ela tem vários fios. É muito fio que ela tem. Então veja, ela tem muitos fios, mas se chama cordas. Se chama uma corda. Então entende o que é o grupo de profetas aqui? É vários fiozinhos, mas não pode chamar corda, chama uma corda. Entende? Então presta atenção nisso aqui. Então essa palavra significa como um grupo, né, que atados num conjunto. É por isso que a igreja é forte quando se reúne, porque Cristo garantiu a sua presença no meio da igreja. Em Mateus 18:20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Agora entende o que está escrito lá em Eclesiastes 4:12? O cordão de 3 dobras, ou melhor traduzido lá é fio. O fio de 3 dobras, unido, junto, não se rompe. E por que o fio, olha lá, e por que o fio ou cordão de 3 dobras não se rompe? Porque quando eu e você nos reunir para cultuar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifesta em nosso meio, aleluia. Jesus garantiu a sua presença, ele falou, todos os dias eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu não sei se você crê, mas o meu Cristo, o seu Cristo estará aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus. O que usaram para resgatar Jeremias? Jeremias estava atolado numa lama, ele estava num calabouço e a Bíblia diz que tinha uma lama. Sabe o que Ebed-Meleque fez? Ele pegou um monte de pano e fez uma corda. Presta atenção, se ele pegasse só um pano, não ia conseguir fazer, porque uma andorinha só não faz verão. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é feita com uma igreja, com um corpo. Agora presta atenção, Jeremias ajunta, amarra aqueles panos, dá um nó nos panos e joga lá para Jeremias. Aí Jeremias estava na onde? Na lama, num calabouço escuro. Quantas pessoas estão na escuridão espiritual? E estão na lama. O que é a lama? Só escorrega, só patina. Cada passo que dá afunda mais. Então tem gente que está assim, mas aí Deus pega a sua corda. Nós somos a corda de Deus, enviadas para socorrer quem está na lama. A igreja, esse grupo de profetas, que é o tipo da igreja que se reúne para cultuar, nós somos o resgate em Deus para a vida dos necessitados. Essa palavra aqui, revel, que fala de corda e de grupo aqui, ela era usada, sabe para quê? Para medir as terras. Vamos supor, alguém ia lá e comprava uma terra, então ele media com uma corda, para falar, essa terra é minha. Entende por que Jesus em Lucas 10, o capítulo 10 todo ali, sabe o que Jesus fez? Pegou os discípulos e falou, vai de 2 em 2.
e vai pregar o evangelho e diga: paz seja nessa casa, paz seja nessa cidade. Você não entendeu? Nós somos a corda de medir. Por quê? O que é medir? Aonde nós chegamos, nós dizemos: isso aqui é posse de Deus, isso aqui é posse de Deus, isso aqui é posse de Deus. Agora entende por que Deus disse para Josué: aonde tu colocar a planta do teu Calábria, aonde colocar a planta do teu pé, eu tenho te dado. É tempo da igreja avançar na obra missionária, é tempo de conquistar. Vamos pisar, somos a corda de Deus e declarar: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Você é a corda que Deus já usou para marcar a tua casa. Aquele território lá é de Deus, viu? Aleluia. Eu vou falar de novo que alguém não pegou a dimensão do que eu profetizei daqui. Deus te fez uma corda. E agora, Deus fez o perímetro. E Deus disse: isso aqui é minha posse. Isso aqui é minha posse. Ou seja, ninguém da tua casa vai se perder. Tem salvação para toda a tua família. Eu creio nessa. Aleluia. Irmãos, o texto diz que os profetas, olha só, o grupo ali de profetas descem do alto. A palavra desce aí significa marchar abaixo. E a palavra alto, local elevado. Isso aqui refere-se a um lugar cultico de adoração. Por que ele fala descem do alto? Ou desce do lugar alto? Sabe por quê? Porque o lugar cultuar a Deus é pisar nas alturas. Vou repetir isso aqui. Cultuar a Deus não é pisar na terra não. Cultuar a Deus é pisar nas regiões celestiais. E onde está escrito isso? Só você lê em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Vai dizer: a minha força vem do Senhor. E ele fala: e eu piso nas alturas. Então cultuar a Deus é pisar nas alturas, é estar num nível espiritual tremendo na presença do nosso Deus. Então presta atenção, essa palavra descem do alto pode ser traduzida assim, ó: descendo do altar elevado. Descendo do altar elevado. Por quê? Antigamente, quando eles iam cultuar o Senhor, eles levantavam um altar de pedras naturais, que formavam uma espécie de um monte. Agora entende que é descer do alto? Esse descer do alto é do lugar do culto. Quando Abraão chegava na cidade, o que Abraão levantava para invocar Deus? Levantava um altar de pedras. Quando o povo de Israel passou o rio Jordão, o que Deus mandou juntar lá? 12 pedras, aquilo representava um altar, tá certo? Então, esse desce do alto não é simplesmente do monte, esse descer do alto é do altar, porque quando você está envolvido no culto, você está pisando nas alturas. Vamos lá, não pegaram ainda ou fingiram que não pegaram? Escute isso. Quando Elias estava no Monte Carmelo, o povo estava no Monte Carmelo, mas Elias estava pisando nas alturas. Como que eu sei disso? Porque o altar estava quebrado. E aí o povo, os profetas de Azera, Baal e Azera, que era bancado por Jezabel, por isso que o profeta Jezabel dava um cala-boca neles. Jezabel pagava eles e diz: aqui vocês pregam só o que eu mando. É por isso que fazer a obra tem que ter o chamado de Deus mesmo. Porque se for mantido pela Jezabel, não prega contra pecado não, viu? Vixe. Agora escute isso aqui. Irmão, o negócio é sério aqui, hein? Aí os profetas de Baal se retalhavam, se cortavam. Tem gente que, presta atenção, eles se cortavam. Eles pegaram 6 horas da manhã e foram até meio-dia. E foram se cortando, retalhando, mas não tinha resposta. Por quê? Sacrifício sem obediência não dá nada. Tem muita gente que se retalha, sacrifício, mas não tem obediência, por isso que não vai ter resposta. E detalhe, naquele altar não dava fogo. E aí alguém chega no culto e fala: meu Deus, mas por que aqui não dá fogo? Altar quebrado não dá fogo. Aí sabe o que Elias fez? Elias foi e consertou o altar. O texto diz, ele repara o altar e sabe o que ele pega? 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. E também representa a igreja do Senhor. Jesus chamou quantos apóstolos? 12. E os 12 apóstolos representam a igreja do Senhor. E agora detalhe, essa pedra, agora 1 Pedro 2,5 diz: vocês como pedras viva. A pedra não é morta, a pedra aqui agora é viva. Meu Deus, nós somos o altar que Deus se manifesta na terra. Meu Deus, olha isso aí, hein?
Então, repara o altar, porque o fogo Deus vai mandar, viu, filho? Derácia. Agora veja, quando ele reparou o altar, segunda coisa que ele fez, sabe o que ele fez? Ele quebrou a carne do animal, ele cortou, deixou o animal triturado em cima do altar. Aí ele orou, o fogo desceu. Então, quer ver o fogo se manifestar? Primeiro, faça o altar. A sua vida tem que ser um altar reparado, santificado na presença do Senhor. Segundo, Gálatas 2:20, já estou crucificado. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí você, pronto, aí você viveu isso, aí o que acontece? Ora, o fogo vem e se manifesta poderosamente. Agora pega isso aqui comigo, gente. O texto vai dizer que esse grupo de profetas que descem do lugar alto, que é o lugar de culto, você não está entendendo aonde você está pisando hoje aqui. Quando você sair desse culto, você vai sair marchando abaixo. O que é marchar abaixo? É marchar na parte de baixo. Por quê? Porque você está nas alturas. Mas sair do culto, você vai voltar para o teu dia a dia. Mas você, aleluia, vai sair daqui bem revestido da glória de Deus. Aleluia. Agora perceba, aqui está uma revelação muito forte. Aqui, eles, no culto que eles ali estavam, eles usavam 4 instrumentos, a saber, eles usavam o saltério, os tambores, as flautas e as harpas. Quem começou com esse negócio de corinho foi Samuel. Samuel, profeta de Deus, recebeu uma revelação e falou: agora o culto aqui em Israel, nós vamos cantar uns corinhos aqui. E Samuel pegou, reunia e fogo pegava lá no monte também. E ele cantava uns mistérios, Deus envolvendo os crentes, e era só glória, glória subindo, glória descendo, a galgal de Deus. Agora veja só, cada instrumento desse fala de uma operação de Deus. Por exemplo, saltério, o saltério, que é um instrumento musical, esse saltério, ele é o cântico do despertamento espiritual e do avivamento. Por que o saltério é o cântico do despertamento e do avivamento? Porque está escrito no Salmo 108, verso 2, vai dizer: despertai, ó saltério, ó, despertai, despertai. Então o saltério está falando do quê? De uma igreja que clama, que canta, que pede a Deus despertamento espiritual, que pede a Deus um avivamento de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer em Isaías 61: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Em Efésios 5,14 vai dizer, como está escrito: levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ainda está escrito em Isaías 52, 1 e 2: desperta, desperta, sacode a poeira e levanta-te na presença do Senhor. E ainda em Abacuque 3, 2: ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi, aviva, aviva, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da misericórdia. Em Romanos 12, 11 vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor? Ele está dizendo que eu tenho que servir ao Senhor pegando fogo. Eu tenho que servir a Deus inflamado. Eu tenho que servir a Deus cheio da sua graça, cheio do seu fogo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. É servir a Deus pegando fogo. E quando que é que a igreja vai viver um avivamento espiritual, um despertamento espiritual? O Salmo ainda 144, verso 9 vai dizer: cantarei um cântico novo com o saltério. Estou dizendo, saltério fala do avivamento. Esse é o cântico novo, do avivamento. A igreja somente viverá esse despertamento, esse avivamento, se Cristo estiver no centro e for glorificado. Você perceba que em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, o 2 e 1, vai dizer que o Senhor anda no meio dos castiçais, que é a igreja, é o símbolo da igreja. E como que o castiçal funciona? O candelabro, o castiçal ou menorá, como você queira,
ele funciona à base do óleo, porque quem nos dá o seu Espírito é o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava no meio dos 7 castiçais. Então sabe quando a igreja vai viver um despertamento? Sabe quando a igreja vai viver um avivamento? Quando Jesus for o centro, quando Jesus for o centro das atenções, quando o Senhor Jesus for o centro de todas as coisas. Jesus, ele tem que ser o centro. O centro não pode estar no homem, o centro é Deus. Deus é o centro de todas as coisas. O homem é servo, Deus é Senhor. O homem é criatura, Deus é Criador. O homem é falível, Deus é infalível. O homem erra, Deus jamais erra. O homem cai, Deus está sempre de pé. O homem se afadiga e se cansa, Deus é o Todo-Poderoso que renova o seu povo. Agora perceba que coisa tremenda é isso aqui. Jesus mesmo disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba, porque rio de água fluirão dentro do seu ventre. E disse ele do Espírito Santo que haveriam de receber, e ele falou que não receberam, porque ainda Jesus não foi glorificado. Então quando Jesus é o centro, quando Jesus é glorificado, a igreja vive um despertamento espiritual. Quer ver a igreja ser inflamada com o fogo de Deus, quer ver a igreja ser uma igreja dinâmica, uma igreja de jejum, uma igreja de oração, uma igreja de amor, uma igreja de perdão, uma igreja de paz, uma igreja constante, uma igreja pujante, uma igreja militante. É quando essa igreja fala de Jesus, ama Jesus, glorifica Jesus, essa igreja adora Jesus, essa igreja glorifica Jesus, porque Jesus é a semente da mulher, é o Cordeiro Pascual, é o profeta fiel, é o Rei soberano, é o Rei eterno, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. Veio na primeira vinda montado no jumento, mas na segunda ele voltará montado no seu cavalo branco, e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui não sobra glória para pastor, aqui não sobra glória para missionária, aqui não sobra glória para música, aqui não sobra glória para cantor, aqui não sobra glória para, aleluia, grupo organizado. Aqui a glória dele, porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele glória na igreja. A tua vida glorifica ele, a tua casa glorifica ele, o teu trabalho glorifica ele, a tua saúde glorifica ele. Dorme glorificando, acorda glorificando, vive glorificando. Toda a glória seja dada. Deixa eu ver quem quer dar glória para Jesus aqui. É 30 segundos e eu estou olhando no relógio. Só glória para Jesus. Deixa eu ver quem dá glória para Jesus. Não cansa não, dá glória para Jesus. A glória dele. Ele que abriu a porta, ele que fez a obra, ele que salvou, ele que transformou, ele que regenerou, ele que morreu, ele que ressuscitou. É glória, não a nós, mas somente ao teu nome dai glória. Ei, tchau, que mentre que ne plopitassa, alabacanda, arabaxanda, calabacai. Veja lá como vai reagir diante desta palavra. João em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que ele chorava copiosamente em desespero, porque ele disse: eu não vejo nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas de repente veio um anjo forte, bradando e dizendo: não temas, ó João, eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz? João contempla Jesus subindo na eternidade. Quando Jesus chegou lá na eternidade, os querubins, os serafins, os arcanjos e as milícias de anjos começaram a fazer o quê? Cantavam um cântico novo, porque aonde Jesus chega, ele estabelece o novo. É por isso que ele diz: eu dou um novo testamento. É por isso que ele disse: em mim você é uma nova criatura. Ele prometeu, ele fará novos céus e nova terra. Aleluia. Ah, manaia. Elebra candara baixanda canderebacaia. Ah, meu Deus do céu, quando Jesus se manifesta, quando Jesus é glorificado,
Não tem como não viver um avivamento, não tem. Aleluia, aleluia. Canaraia. Vem aqui comigo para essa cena antes de eu dar sequência aqui na mensagem. Uma ceia. Veja a revelação que João está tendo. João está vendo Jesus subindo ao céu na sua ascensão. Ele está numa revelação tridimensional, passado, presente e futuro. O que era, o que é, o que há de vir. Ele está nessas 3 dimensões. E João está vendo Jesus subindo ao céu na sua ascensão. E aí ele vê o céu, irmão. Quando Jesus pisou a planta do seu pé lá no céu, o céu foi tomado pela novidade. Até escute que eu vou te falar, isso aqui há alguns anos Deus me revelou. Escute isso aqui, irmão. Quando Jesus pisou a planta do pé no céu, até os anjos foram renovados. Meu Deus, meu Jesus amado, eu fico imaginando aqueles anjos, meu Deus, quando viram Jesus chegando. Gente do céu, foi um alvoroço no céu. E eles pegaram e compuseram um novo cântico na hora. E a Bíblia diz, cantaram um novo cântico. Na hora Deus deu a inspiração e já logo fizeram um cântico novo já. Aí fica e pensa aqui comigo, quando Jesus entra na tua vida, quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na nossa história, aonde Ele chega, meu amado, é novidade que vem. Aleluia. Segundo instrumento que eles usavam naquele culto, usavam os tambores. Tambores, eita, este é o cântico dos salvos. Esse instrumento fala do cântico dos salvos. Por quê? Qual foi o instrumento que Miriam usou depois de ser liberta do Egito? O tamborim. Então esse é o cântico dos salvos. E esse cântico está tanto em Êxodo capítulo de número 15, como também em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Aí vai dizer assim, esse é o cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Quem não temerá o seu nome e não te glorificará? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e te adorarão. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. A igreja que tem o seu tamborim, o povo que tem um tamborim, ele canta alegremente. Sabe por que canta alegremente? Este é o cântico da salvação. Foi por isso que Jesus falou em Lucas 10:20. Jesus falou, não se alegra por isso ou por aquilo, mas se alegra primeiro porque o teu nome está escrito no livro do céu. Alegrar aqui é alegria extremada, é um regozijo, é um transbordar da alegria de Deus. Sabe por que você deve se alegrar? Sabe por que você deve cantar o cântico do salvo? Sabe por quê? Porque a chibata de Faraó não está mais no teu lombo. O Faraó não já te chicoteia mais. O Faraó não te prende mais. Satanás não pisa mais em você. Tu foste liberto pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A igreja deve cantar. Você pode ver, irmãos, se você entrar num lugar onde as pessoas estão entrevadas em pecado, uma vida toda mulambenta, sem salvação, você pode ver que o culto é travado, amarrado, porque não tem alegria. Agora entra num lugar onde o povo é salvo. Ubidarácia. Miriam, quando atravessou do outro lado, ela já chamou as irmãs da coreografia e falou, é hoje que nós vamos dar lugar aqui, minha gente. E um pegou o tamborim, outro pegou outro instrumento. Esse é o cântico dos salvos, dos lavados, dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Dá uma olhada para o vizinho e diga, se alegre na salvação. Diga para ele isso. Alabaraia, calabarassúbria,
Falaijo, Kemante, Kovasai. Elebio, clemência. Terceiro instrumento que era usado naquele culto. Eita, flauta. Halil. Eita, gostoso. Flauta. Este é o cântico da operação e da harmonia dos dons espirituais. Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Ele vai dizer o que toca com a flauta. Então, Paulo ele está falando a respeito dos dons de línguas, interpretação e o dom de profecia. E ele está falando, e ele usa de exemplo que os dons eles têm que ser usados com harmonia. Porque pega um instrumento como a flauta e toca para você ver sem harmonia. Sem harmonia. Você perceba, esse teclado tem que estar em harmonia com o violão. O violão e o teclado tem que estar em harmonia com a bateria. Se eles não estiverem em harmonia, um vai tocar uma coisa, outro vai tocar outra, e o louvor não vai sair. Então, o toque da flauta, o que é? O toque da flauta fala do quê? Porque a manifestação, a operação dos dons espirituais, primeiro, ela não tem confusão. Deus ele traz clareza no meio do seu povo. Porque tem pessoa, irmão, que não toca em harmonia não. Como assim não tocou em harmonia? Deus não falou nada para ela. Ela chega para os outros e fala, assim diz o Senhor. Aí Deus fala, mas não falei nada. Está sem harmonia. Entende? Está sem harmonia. Então fica trazendo perturbação, confusão no meio do povo de Deus. Isso não está em harmonia. Segunda coisa, que os dons em harmonia é tremendo. Ou seja, tem maturidade. Porque ele entende que ele tem um dom espiritual. Lá na igreja de Corinto estava tendo um problema. Qual que é o problema lá na igreja? Sabe qual que era? Eles estavam se comparando. Qual que era o melhor dom? E aí, por isso que Paulo, ele fala, olha, aqueles que vocês julgam ser menos importantes, são os mais importantes. Porque eles davam vazão para aqueles dons que era mais externo, que todo mundo podia ver. Entende? E aí estava desprezando os outros dons que trabalhavam, por exemplo, o dom de discernimento de espírito. Ninguém vê manifestação dele. Entende? Mas é um dos principais dons, todos são importantes, né? Enfim, e agora perceba, eles estavam dando muita ênfase em um dom e outro não. Então isso aqui, Paulo, por isso que Paulo falou, ó, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu cresci. Então o dom espiritual a pessoa tem que entender que não é para a sua vanglória. O dom espiritual não é para fazer disputa, o meu dom é melhor, o que eu faço é melhor. Não, o dom é para serviço, o dom é para a glória de Deus. O dom é para que nós servamos ao Senhor. Isso fala de maturidade. E terceiro, a harmonia dos dons espirituais fala da edificação. Toda a igreja tem que ser edificada. Que operação tremenda. Então os instrumentos de Deus, presta atenção, tem que estar em harmonia. Tem que estar em harmonia. Ou seja, é horrível, não é? Você ouvir um cântico onde não tem harmonia, não tem harmonia na nota musical, enfim, um está para lá, outro está para cá. É ruim ou não é isso? Não é ruim para os ouvidos? Assim fica nos ouvidos de Deus quando a igreja está operando nos dons sem harmonia. Então a igreja tem que operar nos dons do Espírito Santo na harmonia. Tocando a flauta certinho, bonitinho, e aí o som é ouvido e o nome de Deus é glorificado. E eu estou entendendo que Deus está manifestando dons aqui no meio da sua igreja. É os dons da graça de Deus, capacidade para servir o reino, para servir ao Senhor. E agora, quarto e último instrumento que era usado ali, eita, era a harpa, que lindo, a harpinha. Esse cântico fala do quê? Este é o cântico que traz inspiração profética e desfaz toda a opressão do inimigo. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, teve um homem chamado Jeorão. Ele era filho de Jezabel e Acabe. Você já dá para ver aí a situação desse homem. E ele foi contra os moabitas. E eles estão caminhando, dando uma volta, e eles estão no deserto 7 dias. E de repente esse Jeorão pega e murmura: será que Deus nos trouxe aqui para morrer nas mãos dos inimigos? Aí tinha um homem piedoso, que era o rei Josafá, o reino do sul. Ele reinava em Judá. E ele pegou e falou: não fala tal coisa. Ele falou: não tem aqui no nosso meio um profeta? Aí alguém chegou e falou: tem Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias. Ele falou: o servo.
porque o compromisso que Deus tem é com o servo. Aí, presta atenção, Eliseu chegou e olhou assim para Jeorão e falou assim, ó, se não fosse por causa da presença de Josafá, eu nem ia olhar na tua cara. Como que ele dissesse, porque Jeorão é aquele crente que só busca Deus em dificuldade. Aí ele pegou e disse assim, olha, se não fosse por causa de Josafá, sabe o que Eliseu está querendo dizer? Vai buscar os deuses da tua mãe, lá do teu pai, aqueles deuses que não fala, que não anda, mas por causa de Josafá eu vou atender aqui. Aí sabe o que ele fez? Presta atenção, o ambiente estava pesado, irmão, estava um peso. Aí sabe o que aconteceu? Eliseu mandou chamar um tocador de harpa. Aí o tocador de harpa só começou a dedilhar. E quando ele começa a adorar o Senhor, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Eu não sei qual que é o cântico, viu, irmão? Aí eles estão lá. E aí está tocando e de repente, irmão, aquele ambiente foi mudando. Aquele peso, aquele ambiente carregado, tribuloso, foi sendo dissipado. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E quando a mão do Senhor veio sobre ele, o Espírito de Deus tomou a boca daquele profeta e disse, assim diz o Senhor Jeová, fazei neste vale muitas covas, porque Deus dará muita água, não só o povo beberá, mas nenhum animal se perderá, todos beberão água. Aleluia. Então, os cânticos espirituais, aqui o instrumento da harpa fala do quê? Da inspiração. Gostoso é você participar assim de um culto leve, onde as pessoas aprenderam a tocar harpa. Aí se a pessoa vai louvando ao Senhor, quer ver? O toque da harpa fala também que Deus desfaz toda a opressão. Quando o Saul estava atormentado, quem que chamavam lá? Davi. Davi tocava o quê? A harpa. Entende por que Deus colocou você na empresa onde você está? Você é o tocador de harpa lá. Tem muita gente tribulada lá, pelo amor de Deus. Tem muita gente que está tribulada, está tribulado demais. Aí você chega e ele fala, nossa, depois que você chegou aqui eu sinto paz. Por quê? Porque você deixa o ambiente mais leve. Aleluia. Fala para o seu irmão, toca a harpa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí você vê aquelas pessoas só xinga, só murmura, só fala mal da vida, aí não sei o quê, e você vê aquele ambiente carregado, endemoniado. Aí você chega tocando a sua harpinha, não, Deus é bom. Jesus vai dar vitória. Vou orar por você. Aqui. Deus está afinando aqui as harpas da igreja. Aprenda a tocar harpa. Deus te colocou onde te colocou para você tocar harpa. Toca harpa. Urabaceia. Meu Deus. Aleluia. Tocador de harpa. Agora pega isso aqui, gente do céu. Agora o texto vai dizer que no meio desse ambiente glorioso da manifestação dos dons de Deus, olha só, aqui da salvação, desse manifestar, né, de avivamento, enfim. Agora o texto vai dizer o que? Versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Então veja um ambiente que o Espírito se manifesta, no ambiente de avivamento, no ambiente de salvação, no ambiente da operação dos dons espirituais, no ambiente de inspiração, de louvores a Deus. É aí que o Espírito Santo começa a vir sobre o povo. O Espírito Santo vem e se manifesta. E essa palavra que é impactante, apoderará, significa conduzir a um bom resultado, fazer prosperar naquilo que faz, ser capacitado com poder. Então isso me faz entender. O Espírito Santo nos capacita em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo nos leva a ter bons resultados em todas as áreas da nossa vida. Como é que o varão vai aprender a ser um pai de verdade? Sendo capacitado pelo Espírito Santo.
Quando é que um pai vai aprender a ser o sacerdote da casa e conduzir as coisas ali? Quando o Espírito Santo se apoderar dele. Quando é que a mulher vai ser uma mulher sábia, que vai ganhar o seu marido, às vezes não vai nem falar nada, só com o testemunho dela lá dentro, vai ganhar o marido, com a sabedoria que o Espírito Santo dá. Quando é que o filho vai ser um filho que honra o pai, honra a mãe, e não fica dando dor de cabeça, mas é um canal de bênção para a vida dos seus pais? Quando esse filho for cheio do Espírito Santo. Quando é que você vai aprender a ser um bom funcionário? Quando for cheio do Espírito Santo. Quando é que você vai aprender a ser um bom patrão? Quando for cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus nos leva a ter bons resultados na família, na chamada, no ministério. Quando é que o obreiro desenvolve o seu papel, desenvolve o seu chamado? Sendo cheio do Espírito Santo. Quando é que a pessoa verdadeiramente, meu Deus, cumpre a vontade de Deus? É somente pela presença do Espírito Santo. E por isso que eu tenho dito, aleluia, a verdadeira prosperidade resulta da obra de Deus, da sua graça em nós, na vida daquele que busca o Senhor de todo o seu coração. A nossa maior necessidade aqui na terra é sermos cheios do Espírito Santo. E eu pergunto nessa noite, quem quer ser tomado pela glória de Deus? Quem quer ser tomado pela presença do Espírito? O Espírito Santo vai te levar a ter bons resultados. O Espírito Santo vai te levar a ter uma família próspera, um casamento próspero. Você não está recebendo isso não? O Espírito Santo vai te levar a ter um trabalho próspero. É todas as áreas o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai agindo. E aí quando a presença do Espírito Santo vem sobre a pessoa, ela começa a ter bons resultados na presença do Senhor. Ela desenvolve, porque fala, irmão, pensa num negócio, uma coisa que é tremenda entre o ser humano, é a convivência, é o relacionamento, até se encaixar de verdade, leva tempo isso aí, hein? Cada um gosta de uma coisa, um gosta de uma cor, outro gosta de outra, só para você já ver aí. Um gosta mais de barulho, o outro é mais de silencioso. Um gosta de café, outro gosta de leite, o outro gosta misturado. Irmão, como ter um povo desse em harmonia? É só a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Aí olha o que ele faz, que coisa tremenda. E o texto diz, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. A palavra mudar aí, mudarás, significa sofrer uma reviravolta, é ser transformado totalmente. Irmão, quando a presença do Espírito Santo se manifesta na nossa vida, irmão, é uma transformação drástica. Essa palavra aqui, que é usada aqui, mudará, sabe onde que essa palavra é usada? É usada em Deuteronômio 23:5, quando diz assim, quando Balaão se levantou para amaldiçoar Israel, o texto diz assim, e Deus converteu a maldição em bênção. Foi uma reviravolta, foi uma mudança drástica. Por quê? Era para a morte, Deus deu vida. Era para a desgraça, Deus deu graça. Era para a miséria, Deus deu para a misericórdia. Era para a queda, Deus levantou. Era para a tristeza, Deus deu para a alegria. Pelo amor de Deus, hein? Era para... pelo amor de Deus. Olha Deus revertendo. E quando que isso foi revertido na nossa vida? Sabe quando? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que diz lá. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque está escrito, maldito todo que for pendurado na madeira. Aí diz o versículo 14, para que a bênção chegasse até nós. Então veja só, o propósito de Cristo em morrer por nós, é para que a bênção do Espírito chegasse até nós. Então você não vai ser abençoado, você em Cristo já está abençoado. O Senhor, escute, o Senhor te resgatou de toda maldição. O Senhor me resgatou de toda maldição. É por isso que contra você, contra a sua casa, não vale encantamento, não vale adivinhação. Pastor, tem alguém me invejando, vai morrer com inveja, mas não vai dar em nada isso aí. Pastor, tem alguém fazendo figuinha maldita, isso aí vai funcionar contra você. O sangue de Jesus é maior do que isso. Pastor, tem alguém fazendo a minha caveira, tem alguém tentando
puxar o meu tapete. Você não é ladinho para andar em tapete, você está firmada na rocha, na presença do Senhor. Pastor, estão querendo me passar para trás. Ei, eu estou te dizendo, contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale adivinhação. Pastor, fizeram uma mandinga, pode comprar charuto, pode matar frango, galinha, pode acender vela de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias, pode colocar o boneco do voodoo, e se colocar o nome dentro da boca do sapo e costurar, o sapo vai morrer, pela glória de Deus, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale adivinhação. O sapo vai explodir, porque o nome do crente está ungido. Olha. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Aleluia, estou sentindo libertação aqui, hein? Derabacala, baixei, calamandaraia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, o meu Deus, Ele é lindo, Ele nos muda, Ele nos transforma. Saul viveu uma transformação, e a nossa transformação, presta atenção, Cristo já nos transformou, mas a nossa transformação, ela é gradual. Está escrito em 2 Coríntios 3, 17 e 18, diz assim, ó: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E nós, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória. Sabe de uma coisa? Você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Por quê? Deus está te transformando. Deus está te transformando. Cada vez que você vem para o altar, você está vivendo uma transformação tremenda da parte de Deus. Escute isso aqui, gente. Quem vem para o altar, diga isso comigo: quem vem para o altar é transformado. Já falei que o altar aqui é o lugar de culto, é levantar um altar ao Senhor de culto. Escute, Moisés subiu no monte. Aí ele começou a ter as revelações. Por isso que eu estou dizendo, qual foi a revelação que Deus mostrou para Moisés? Mostrou Cristo. O tabernáculo era Cristo, e Moisés está vendo Jesus. Olha o que aconteceu com Moisés. Quando ele desceu do monte, olha isso aí, hein? O texto vai dizer que a face dele brilhava, resplandecia. E sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que ele não percebia, Êxodo 34. O texto vai dizer, e ele não percebia que a sua face brilhava. Nem ele sabia o quanto ele estava sendo transformado. Porque a transformação que Deus fazia nele era interior. E aquela transformação interior começava a refletir do lado de fora. Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, se Deus está manifestando a glória dele dentro de mim, o que o meu rosto vai resplandecer? Vai resplandecer a transformação de Deus, a glória de Deus. É por isso que tem gente que chega em você e fala: nossa, mas eu vejo algo diferente em você. É porque você está diante do altar de Deus e Deus está transformando a sua vida diariamente. Aleluia. Glória a Deus. Você já reparou, irmão? Tem pessoa do bem que chega, ele quer ficar do seu lado, quer ficar conversando. Por quê? Porque você transmite paz. A presença do Senhor é marcante na sua vida. Aleluia. Essa transformação é só Deus que pode operar na nossa vida. E encerrando, agora o texto vai dizer, versículo 7, olha o que ele diz: e há de ser que quando estes sinais te vierem, olha lá, e há de ser que quando estes sinais te vierem. A palavra sinais aqui significa prodígio, além de sinal, prodígio, milagre. Então, ou seja, não se acostumemos com os sinais de Deus no culto. Ser transformado, capacitado pelo Espírito Santo é milagre. Vou falar de novo. Não se acostume com aquilo que acontece no culto. Não se acostume com essa obra de transformação que Deus tem feito em nosso meio. Não se acostume com o mover do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo em nosso meio. Eu dizia aqui também para os irmãos de manhã, irmão, porque tem pessoas que se acostumam, ele começa a ver direto, ele fala: isso aí já estou vendo. Irmão, você não pode se acostumar. Tem gente que acha que é normal falar em outras línguas. Isso não é normal não, isso é sobrenatural. Eu digo, presta atenção, eu que tenho aprendido o grego, o hebraico, né? Estou estudando há um tempinho, mas é para ler a Bíblia, não para ficar falando, né? Até porque ninguém ia entender. É só para estudar mesmo a Bíblia.
E o que acontece? Irmão, como que é difícil você pegar outra língua? É difícil. Agora, como que uma pessoa consegue falar de um idioma celestial fluentemente? Sem nunca ter sentado numa sala de aula para aprender. Irmão, Deus toca na nossa vida e a pessoa começa a falar fluentemente. Quem tem visto, vou dar um exemplo recente aqui, quinta-feira, Deus manifestando aqui no meio da igreja, tomando um em línguas, outro em interpretação. Irmão, a gente não pode se acostumar com isso, isso é sobre-humano, isso é sinal de Deus, isso é milagre de Deus, irmão. Aí no meio dessas manifestações, tem vários testemunhos. Uma irmã que há 1 ano, acho que é mais de 1 ano, que ela não dormia, não estava dormindo. Não sei se ela está aqui agora, eu olhei de relance assim, mas faz mais de 1 ano que não dormia, depois que perdeu a mãezinha. Depois de quinta-feira, irmão, ela até perdeu o horário, de tanto que dormiu. Estava uma serva, quem estava ontem comigo na oração, acho que foi ontem, a serva de Deus, uma irmã, a Fabiana, falando, depois que eu comecei aqui a ser ministrado pela palavra, Deus mudou, restaurou meu casamento. Eu e meu marido estávamos endividados, pagamos as nossas dívidas, as contas estão em dia, o casamento está restaurado, e eu tenho prazer de vir no culto, de receber. Então é isso que Deus está fazendo no nosso meio, é essa operação. Isso não é normal. E quantas pessoas que estão aqui, que Deus tem alcançado, irmão, Deus tem mudado o cativeiro dessa pessoa em todos os sentidos da vida. Essa pessoa já não é mais aquela pessoa barraqueira, quebra-pau. Jesus mudou essa pessoa, meu Deus do céu. Aquela pessoa, irmão, não podia olhar para ele todo, que ele já queria dar bolacha nos outros já. Jesus mudou a coisa ruim dessa. Irmão, essa pessoa não tirava o palavrão da boca. Jesus foi e limpou essa boca com o sangue do Cordeiro, irmão. Meu Deus, se a gente for falar que isso não é normal, minha gente, tinha pessoa que era rancorosa, não levava desaforo para casa. Hoje acontece alguma coisa, o que ela faz? Ela não age mais como cauda. Como que age a cauda? A cauda age por impulso, mas Deus falou, vocês não são cauda, vocês são cabeça. O que é ser cabeça? Antes de agir eu penso, por isso que eu sou cabeça. Isso não é normal, não é normal. Que coisa linda ver o desenvolvimento espiritual. Vocês que estão aqui e têm visto Deus usar os obreiros desta casa, eu estou assim glorificando a Deus. A glória é dele somente, a glória não sobra para ninguém, aqui é só dele. A dimensão, os obreiros crescendo na palavra, e a gente pode ver o desenvolvimento. Eles estão pregando com mais segurança. Quem tem percebido isso nos obreiros dessa casa? Estão pregando com mais autoridade, com mais propriedade. Meu Deus, cada sábado que um dos obreiros prega aqui, eu fico assim de boca aberta, eu falo, meu Deus, aleluia. Esse obreiro não conseguia nem falar direito. Olha agora o que está acontecendo, porque está acontecendo uma transformação espiritual no nosso meio. Urabacalaxanda, quantas pessoas que entram aqui atribuladas, tristes, depressivas, cheias de ansiedades, aí vem aqui e recebe uma glória de Deus. Meu Deus, meu Deus, quantos podem levantar uma das mãos e glorificar a Deus por isso? Glorifique a Deus por essa grande obra de transformação. Irmão, tinha gente aqui que era um mentiroso sem vergonha. Não era, presta atenção, não era o diabo não era o diabo que usava ele, era ele que usava o diabo. Ele pegava, diabo, dá licença que eu vou fazer a obra. Era assim, de verdade. Só que agora Jesus fez o que com a vida dessa pessoa? No ambiente, os crentes tocando saltério, os crentes tocando tamborim, os crentes tocando flauta, os crentes dedilhando a harpa. O Espírito Santo está transformando. Deramanda, canderebassúria. Eu não consigo entender como que alguém se acostuma. Não pode se acostumar. Eu digo, irmão, quando eu ouço alguém, isso aqui, eu sou de um povo já antigo, sabe? Antigo não tem tantos anos assim de fé, mais ou menos. Mas preste atenção, que coisa tremenda, irmão. Que coisa linda.
a reverência. Quando eu sou alguém falando língua estranha, eu tenho o costume de fechar o olho e dar glória a Deus, baixar a cabeça em sinal de reverência. Porque isso é coisa celestial. A Bíblia diz que quem fala em línguas não está falando com o homem, ele está falando diretamente, numa sintonia direta com o trono da graça. E ele está falando de mistérios com Deus. No momento, quem sabe você está no teu particular, você que foi batizado com o Espírito e fala em línguas, aí o que acontece? Deus está ali quebrando um laço, desfazendo um embaraço. Deus está ali fazendo uma obra tremenda. Aí de repente chega a salvação na tua casa, Deus converte o coração de alguém, você nem sabe por quê. Era aqui a transformação que Deus operava no culto. Menera que a fácia. Então não se acostume com os sinais de Deus. Não se acostume com esses sinais de operação maravilhosa. Esses tempos estavam num culto e de repente Deus tomara ali, né? O servo de Deus, enfim, e tomou na língua e na interpretação. Irmão, Deus tomou aquele povo numa glória tão tremenda, especial. Aí chega no final do culto, o varão chegou e falou para mim: olha, eu estou tantos anos na igreja, eu não via isso acontecer. De tão perplexo que ele ficou de ver a maravilha de Deus trabalhando, de Deus operando. Então não se acostuma com isso não. Porque você pode ver, hoje nós estamos vivendo, isso aqui é uma mensagem que eu vou pregar ainda, pós-modernidade. Nós não estamos na modernidade, é a pós-modernidade. Você vê que as pessoas, isso aqui não falei de manhã não, é tudo revelação agora, hein? Veja só isso aqui, as pessoas, você pode ver, alguém compõe um louvor, é rapidinho, as pessoas já enjoam dele e já quer outro. Eles vivem uma máquina de consumismo. Não, quero, esse aqui já foi, já passou, está ultrapassado, mas acabou de lançar, já está ultrapassado. Você pode ver, as pessoas, é muito rápido, elas vão desgostando das coisas, entende? Então, no meio cristão não pode ser assim, não pode se acostumar com as coisas de Deus, porque aí se você começa a ver as manifestações de Deus, você fala: isso aqui eu estou acostumado, vejo direto. Não, você tem que ficar maravilhado, você tem que se maravilhar. Não é normal ter um povo assim, que aqui está com sede, com fome de Deus em plena pandemia. Às vezes eu estou sendo sincero, eu nem lembro que tem pandemia. De tanto estar na fiação com o papai, de estar diante da presença do pai. Para mim até esqueça. Eu só lembro porque quando aí vê isso aqui, aí eu lembro. Mas senão já esqueço. Por quê? Isso não é normal, é a presença de Deus ministrando paz ao nosso coração. Não se acostume com a glória de Deus. Não se acostume, fique maravilhado. Cada vez que você entrar aqui nesse lugar, que seja como fosse a primeira vez. O pregador não pode se acostumar de pregar a mensagem como se fosse algo vicioso. Não, ele tem que subir aqui nesse altar com temor, reverência. Eu lembro, antes de ser um obreiro, eu vi os pastores subindo, eu achava tão lindo, e continuo achando hoje. Eu orava no pé do altar grudado, eu falo: um dia eu vou subir ali, vou ministrar também. Olha lá, eu não posso me acostumar com isso. A mesma reverência que eu tinha naquele tempo, eu tenho hoje para subir diante do altar do Senhor. Tem muita gente acostumada e não sabe a dimensão do que está vivendo. O que acontece aqui dentro, nesse lugar alto, aleluia, não é natural. O que está acontecendo aqui é sobrenatural, é sobre-humano. Há uma manifestação divina, há uma manifestação sobrenatural da parte do Senhor. Deus está atuando, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está se manifestando em nosso meio. A unção dele é percebível, é palpável aqui neste lugar. Aí essa glória vai nos contagiando, vai nos tomando. Aí daqui a pouco, quando você for ver, irmão, a transformação total vai acontecer. E quando será o dia da transformação total? No arrebatamento. Ali será a transformação total. Mas nós estamos chegando lá, de glória em glória. E agora, eu encerro. Versículo 7, a parte final, que ele diz: e há de ser que quando esses sinais te vierem, olha lá, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então não faz nada sem antes estar na presença do Senhor. Tudo que a pessoa for fazer tem que primeiro vir aqui a contemplar os sinais de Deus aqui dentro, ver Deus se manifestar, ver Deus operar, ver Deus trabalhar, receber a palavra, enfim. E essa palavra fazer aqui significa tanto fazer como realizar, fabricar, porque Deus nos deu poder criativo, e produzir.
você vai viver uma vida produtiva na presença do Senhor. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Você vai viver uma vida produtiva, vai dar muitos frutos para o reino, para Deus. Coloca aí para mim, aí, Gênesis 39, eu encerro. Olha o que é Deus ser conosco. Veja só, Gênesis 39, versículo 2, versículo 3. Isso aqui é do Zezinho. Olha o que Jesus fazia com o Zezinho. Está aqui, ó. É para os íntimos Zezinho, viu? E o Senhor estava com José, o Zezinho, meu amigo. E foi varão próspero. Olha lá, aleluia. Olha para o sermão, aí você fala, se for varoa, você fala varoa. Você fala, você, aí você usa, aí, se for masculino e feminino, você usa. Tu és um varão próspero. Tu és um varão próspero. Tu és um... Tu és próspero. Versículo 3, aonde está a nossa prosperidade? Está aqui, ó. Vendo, pois, o Potifar, que o Senhor Deus estava com José, e que tudo o que ele, lê forte. Sabe por que funciona? Sabe por que anda? Porque quando você coloca a mão para fazer algo, aí o papai vem, ó. Aí você não faz só, é a mão do Senhor sobre as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro com essa palavra. Neemias capítulo 2, versículo 20, diz o texto. Neemias estava numa grande obra, e os homens se levantaram e zombaram dele, e disseram, você vai fazer essa grande obra? Coloca aí Neemias 2:20, senão eles não vão acreditar nessa, Edmar. Essa é uma bomba espiritual. Neemias 2:20, eu encerro com essa palavra. Aí, eita Deus, olha o que diz o texto. Aí os homens, presta atenção, os homens falaram, isso aí não vai dar em nada não, isso aí não vai funcionar não, viu Neemias? Olha o que ele respondeu, olha a resposta de quem tem certeza de que Deus está com ele. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é que... Quem é que faz o homem ter bom êxito? É Deus. É Deus que vai fazer, é Deus que vai te capacitar para fazer essa grande obra. Diga, onde eu colocar abre as tuas mãos. Deus está derramando uma unção nas tuas mãos. Abre as tuas mãos aí. Há uma unção de maravilha nas tuas mãos aí. Você vai fazer muitas obras para Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas obras para Deus você vai fazer. Olha, está descendo uma unção. Isso, registra mesmo, essas mãos ungidas aí agora. Sinta o peso dessa unção de Deus nas tuas mãos. Aonde você colocar as mãos, você vai ter destreza para fazer. Mãos aqui é daquilo que você faz. Você vai colocar as mãos, você vai ver Deus operando na sua vida. Você vai ver Deus manifestando o seu poder na sua vida. É uma obra de maravilha que Deus vai fazer. Aonde você colocar as mãos, Deus vai ser contigo nesse negócio, Deus vai ser contigo nessa obra, Deus vai ser contigo. Aí você vai dizer, foi o Deus dos céus que me fez prosperar, foi o Deus dos céus que me capacitou para fazer essa obra, foi o Deus dos céus que me ajudou, é o Deus dos céus que está contigo, receba essa unção de poder, essa unção de maravilhas. A mão do Senhor está sobre ti, o Senhor está com as mãos dele estendidas sobre ti. O negócio não é contigo, é com Deus, é com Deus, é com Deus. Ainda que estão zombando, há uma fúria diabólica e dizer, não vai dar em nada, isso não vai acontecer. Aí vem Deus e toma a boca de Neemias e diz, o Deus dos céus, o Deus do céu, o Deus dos céus para prosperar. Eu encerro, tem uma unção de maravilha aqui. Eu encerro e Deus sabe, eu só vou falar isso que Ele me deu agora para falar. E só vou falar porque Ele me autorizou, que eu não gosto de dar esses testemunhos não, mas a obra dele, é Ele que faz. Mas escute isso, você tem que crer no Deus que opera, no Deus que faz a obra quem faz é Deus.
Mas teve uma pessoa, irmão, ela chegou aqui, bem no comecinho aqui, quando nós estávamos aqui. Escute que eu encerro aqui agora, vai valer para a sua vida isso aí. E aquela moça, irmão, pensa num furdunço que ela fez. Ela tinha uma língua venenosa. Era uma serpente lascada aquela. Ixi, aquilo ali, só de abrir a boca, era o cão operando totalmente. E ela fazia, eu falei, meu Deus. E eu comecei a orar, estava quase expulsando ela. Deus falou, ora que eu vou fazer uma obra aí. E eu estava orando, clamando, buscando ao Senhor, perseverando. E Deus foi trabalhando. Aí o próprio Deus arrancou ela. E quando ela saiu daqui, irmão, faz muito tempo isso aí, hein? Ela pegou e falou, estava no comecinho, irmão, pensa numa situação difícil. Ela pegou e falou, essa igreja nunca vai passar dos 30. Ela falou, ó, essa igreja nunca vai passar de 30 pessoas. Agora, escute, sabe quem que esses dias estava comunicando a mim, pedindo uma vaga para entrar no culto, porque não tinha vaga? O Deus dos céus, levante as mãos. O Deus dos céus é que fará prosperar essa obra. E no teu coração não vai ter rancor não, viu? No teu coração não vai ter ódio não, viu? Aleluia! É Deus que vai fazer a obra, e quem quiser se arrepender vai participar dessa grande obra que Deus está fazendo em nome de Jesus. Ei! Não creia na profecia de Satanás, não creia na profecia do inimigo dizendo que o teu casamento, tua família, os teus negócios não vão para frente, o teu ministério não vai para frente. Não creia! O Deus dos céus te fará prosperar. As palmas louvem ao Senhor.